Bem-vindos ao canal do Herege Moderno. Lembre de entrar no nosso grupo do Telegram, no link fixado aí nos comentários. Curta, comenta, compartilha. E é isso aí, vamos para o vídeo. E lembre de deixar a sua pergunta para que eu responda. Valeu! Aí eu te faço aquela pergunta, né, meu parceiro? Quem que tá se fudendo mais com essas leis anti-homem que tá passando? E por incrível que pareça, a resposta dessa pergunta é que não são os homens. Muito cara da Red Pill, dessa machosfera e tal, vai falar agora que não, como assim? Os homens não estão se fudendo com as leis, não, as leis são completamente misândricas e tal. Mas quem tá se fudendo a longo prazo? Eu não vou negar que a curto prazo nós homens estamos nos fudendo, sim, mas a longo prazo quem tá se fudendo cada vez mais são as mulheres, né, cara? E isso é um problema que elas não estão enxergando e que ao mesmo tempo o próprio governo não está enxergando. É aquela situação, você está ferindo os outros com a própria faca que também te fere, entende? É uma faca de dois gumes. Então o que acontece? A gente faz o quê? A gente luta contra isso? Não vai funcionar. Até pelo fato de que, se a gente lutar contra esse tipo de coisa, no máximo a gente vai acabar tendo, sei lá, um agressor de mulher entre nós e de qualquer jeito vamos desvirtuar a causa, né? Tanto é que a gente vê o problema do mestre da Black lá, com aquele... Como é que chama, cara? Eu esqueci o nome daquele filho da puta. O mestre da Black contra o... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Mas então, o que acontece? O mestre da Black contra o Paiva, né? E aí, o que você vai acabar? Você vai formar a Liga dos Homens, a Superliga da Justiça dos Homens. E aí você vai acabar tendo um agressor do seu lado, de qualquer jeito. Um cara que comete crime, alguma coisa desse tipo. Esse é o motivo real de não existir uma coesão masculina, né? Porque, infelizmente, no fim das contas, os homens ainda assim detêm o recorde de maior número de crimes, cara. Então, o que acontece? Vamos lá. A gente tá naquele momento onde que as leis realmente estão prejudicando os homens, só que a longo prazo, essas leis tudo prejudicam mulheres, cara. E isso é uma parada que elas não perceberam ainda que é real. Que elas estão sendo prejudicadas pelas leis que elas estão batendo palmas. Por quê? Imagina só. Ainda assim, mesmo apesar da mulher estar no ambiente de trabalho, dela estar inserida no ambiente de trabalho, ainda assim, o maior número de força braçal é masculina. O maior número de médicos é masculino, o maior número de engenheiros, o maior número de motoristas e tudo mais são masculinos, né? E aí as empresas, elas vão começar a adotar algumas posturas, não abertamente, até porque seria crime, né? Mas de forma velada, onde que elas vão diminuir a contratação de mulheres. Porque você não vai querer que o seu funcionário, em um ambiente de trabalho, às vezes você tem um funcionário muito bom, que ele vai acabar sendo acusado de assédio, ou de agressão, ou de misoginia, alguma merda assim, e o cara ser afastado, ser demitido, ou às vezes até ser preso, né? Porque na minha cabeça, não há nada que impede uma mulher de chegar e acusar o cara de assédio no meio de serviço. Ela é subgerente e aquele é o único gerente, né? E aí o cara tem que ser demitido ou dar mó BO e ela vai e sobe de cargo, né? Nada me vê. Então o que vai acontecer a longo prazo? A longo prazo, essas leis elas vão se voltar contra as próprias mulheres, né? Porque a indústria em si, ainda assim, é formada por uma quantidade braçal masculina. E aí os homens, os donos das empresas, né? Mesmo as empresas que as mulheres são donas, elas vão começar a optar por contratar apenas homens. Por quê? Bom, pra quem não sabe, cara, tem uma lei aí que o Bolsonaro passou, que se você xingar a mulher, ela violência psicológica. Tem outra também que o Bolsonaro passou, que a cada 15 dias trabalhados, a mulher tem direito a uma folga. Ou seja, se você, por exemplo, trabalha no supermercado, você tem direito a folgar um dia na semana, né, que é 6 por 1, e um domingo no mês. A mulher, ela tem direito de folgar 2 domingos no mês e um dia na semana. Ou seja, o que vai acontecer? Os supermercados
as forças de trabalho que necessitam realmente de pessoas lá vão começar a mandar mulheres embora, justamente pelo fato desse tipo de coisa estar acontecendo. Ah, mas peraí, isso aí seria misoginia e tal, as empresas poderiam correr em crime, mas elas não vão fazer isso de forma aberta, vai ser de forma velada, né? Tanto é que isso vai começar a acontecer aos poucos, até pelo fato também, por exemplo, vai passar uma lei aí, né, no Congresso, pelo que estão vendo, uma lei aí de 5x1. Da escala 5x2. Vai acabar com a escala 6x1. Não vai poder mais existir escala 6x1 no Brasil, né? Isso aí é pra ganhar voto, pra puxar saco da militância, esse tipo de merda assim que o governo costuma fazer, né? Mas aí o que vai acontecer? Você vai querer ter, por exemplo, uma funcionária feminina que a cada 15 dias ela tem que folgar um a mais do que o funcionário masculino, ou você vai preferir ter 2 funcionários masculinos que vão trabalhar esses dias independente da situação. Então você também não corre risco dele engravidar, você também não corre risco dele falar que tá sofrendo violência psicológica, dele acusar alguém de assédio, dele acusar alguém de violência dentro do seu serviço, e você tem que demitir um funcionário por causa disso e tentar contratar de novo outra pessoa, e por aí vai, tendo várias problemáticas dentro da empresa. Então o que vai acontecer? Simples, essas leis que estão sendo colocadas contra os homens, elas vão se voltar gradativamente contra as mulheres, e isso é inevitável. Infelizmente, a grande parte delas, eu pelo menos eu creio nisso, né? Eu tento acreditar na melhor parte da humanidade. A grande parte das mulheres, elas são pessoas de bem, exatamente, que elas não estão a par disso tudo, né? Então o que vai acontecer? Então o que vai acontecer, cara? Vai começar a acontecer uma demissão em massa de mulheres e vai agravar muito mais a crise dos sexos. Então é um problema que o governo está cada vez mais criando, né? E por causa disso ele tá cada vez mais, né, destruindo qualquer coisa que a gente pode pensar. Então o que acontece? A gente agora nesse momento, cara, infelizmente, eu tenho que concordar com o canal do corte de alto valor, né? Eu tenho que concordar com o corte de alto valor, que agora vai haver um momento onde que muitos homens vão se ferrar, os retardatários, aqueles que ainda não compreenderam a complexidade do que tá acontecendo, né? Esses vão se fuder muito, infelizmente, não tem muito o que fazer. Porém, ao mesmo tempo, a gente vai ter homens que eles vão se resguardar, e com isso eles vão manter um mercado de trabalho amplo, e isso vai acontecer cada vez mais, sabe? Então a gente vai ter uma força de trabalho que não vai ser contratável, né, por assim dizer, que não vai ser contratável, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma força de trabalho contratável. E aí provavelmente vai passar em algum momento uma lei que vai obrigar as empresas a ter X% de mulheres na empresa, pelo menos. Tipo, as leis elas devem ter X%, a empresa deve ter X%, sei lá, 30% de mulheres pelo menos na empresa, né? E aí o que as empresas vão começar a fazer? Elas vão começar a contratar só por pessoa jurídica, né? E aí não tem vínculo, não tem nada com a empresa, qualquer um pode prestar serviço, e aí pronto. E aí não vão continuar não contratando, né? E mesmo se eles chegarem ao ponto de contratar uma mulher por PJ e tudo mais, ainda assim corre o risco de não ter acesso, né, aos benefícios da carteira assinada, até porque se você é PJ, o seu patrão não precisa lhe dar as coisas que lhe dá na carteira assinada. E se começar a ter muito processo trabalhista, né, vindo do lado feminino, eles vão simplesmente pararem de contratar mulheres por PJ, e por aí vai. Sempre arruma um sujeito, vai fazer o cara abrir uma empresa pra ele poder prestar serviço, e por aí vai. Então, tipo assim, o cenário que tá vindo, cara, na verdade é um dos piores cenários possíveis pra quem é mulher agora nesse momento. Só que elas ainda não entenderam que esse é o verdadeiro preço, né, de ter leis que te tornam pessoas superiores, né? Entende? Esse é o motivo. Então o que acontece? Em cargos públicos também vão começar a ter algumas segregações, né? Porque, por exemplo, no governo do PT mesmo lá, uma mulher acusou o cara de assédio,
se provou mentira, é claro. No governo Lula aí, acusou o ministro de assédio, se provou mentira. Apesar que eu sempre torço pra esquerda se fuder, mas, tipo assim, se provou mentira a acusação de assédio da mulher. Mas mesmo assim, o cara saiu do governo, perdeu o cargo dele e tudo mais. Então, tipo assim, até dentro do governo mesmo vai começar a haver momentos em que os homens eles vão acabar tendo cargos superiores de liderança, enquanto as mulheres elas vão ser, infelizmente, obrigadas a ficar em pequenos cargos, em cargos abaixo do esperado, justamente por causa das próprias leis que elas querem, que elas necessitam, que elas precisam, entende? Então, tipo assim, as pessoas que mais vão se fuder com as leis contra os homens são as próprias mulheres. Só que elas não perceberam ainda, entendeu? Ainda tá na lua de mel, ainda tá tendo como é que eu posso dizer? Aquele momento em que você ainda não que a foda ainda tá gostosa, sabe? Então, tipo assim, com o tempo